Graça e paz, pastor e conferencista Isaías Cordeiro. Um bom dia a todos os nossos alunos do nosso curso Conferência Profética Teológica Atualizada. Conferência Profética Teológica Atualizada. Queridos, nós vamos estar gravando mais um vídeo hoje, dando continuidade à nossa matéria de escatologia. Na aula anterior, chamada de aula introdutória, nós falamos sobre as fases da escatologia. E hoje eu quero ainda em mãos com a minha apostila, você acompanha aí também com a sua apostila, nós falamos sobre as 8 fases da escatologia. E hoje nós vamos falar acerca de cada fase. E hoje nós vamos abordar somente, para que o vídeo não fique muito extenso, nós vamos abordar sobre a primeira fase, chamada da fase de os sinais da vinda de Cristo. E você que tem aí na sua apostila, o primeiro tópico aqui da sua apostila é Mateus capítulo 24, e o tópico é os sinais da vinda de Cristo. Eu quero tomar por base o Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 24, e ler juntamente com você. Nos acompanha aí com a sua Bíblia em casa, porque o tópico ele já está em nossa apostila aqui, né? Ele já está aqui em nossa apostila, então você vai acompanhar aí com a sua Bíblia Sagrada. Então comigo você abre no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 24 e no versículo de número 3. Mateus capítulo 24 e versículo de número 3. Nós estaremos fazendo aqui algumas exegeses de algum texto que nós vamos estar lendo. Não tem condições da gente ler todos os versículos do capítulo 24 e fazer cada exegese de cada texto. Então nós vamos pegar alguns textos que é chamado de textos chaves para poder assim então fazer a exegese e trazer a sua compreensão a esta primeira fase chamada os sinais da vinda de Cristo. E a epígrafe do texto diz: o sermão profético, o princípio das dores. Então, esta é a primeira fase da escatologia, que é os sinais da vinda de Cristo, movido de princípios de dores. Vamos ler aqui o versículo de número 3. E estando assentado no monte das oliveiras, chegando-se a eles os seus discípulos, em particular, dizendo, dizem-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Querido, voltando aqui ao início do texto, para lhe fazer algumas observações aqui, eu quero te passar algumas informações antes de fazer a exegese do texto. A primeira informação que eu quero te passar é a seguinte: a Bíblia Sagrada, ela contém algumas profecias, e profecias específicas, profecias direcionadas a um grupo ou uma classe de pessoas. Quais são esses grupos, pastor? Esses grupos são, primeiro, Israel, profecias liberadas para Israel, profecias liberadas para a igreja e profecias liberadas para o povo gentil. Então, nós temos que ter conhecimento desses três tipos de profecias. Profecias direcionadas a Israel, profecias direcionadas
à igreja e profecias direcionadas aos gentios. Então, grave isso para que você possa ter uma boa interpretação exegética do assunto chamado escatologia. Beleza? Então, vamos aqui agora algumas observações do texto que nós lemos. No versículo 3, a primeira coisa que inicia o texto é falando sobre que Jesus estava assentado. Toda vez que o texto ele fala de algo concernente a estar assentado, a Bíblia está falando de ensino, porque todos aqueles leitores e pesquisadores da Bíblia Sagrada sabem que o texto bíblico ele fala tanto sobre pregação e ensino. Sabemos que quem prega ensina e quem ensina prega. Mas quando nós estamos dentro de um sentido didático, nós temos que separar o que é pregação e o que é ensino. Então, toda vez que a Bíblia fala de estar assentado, a Bíblia está apontando para ensino. Então, quando o texto está falando aqui sobre que Jesus estava assentado, Jesus estava ensinando. Ensinando o quê? O início da escatologia. O assunto de Mateus 24 é falar sobre a escatologia, ok? A segunda observação é quando o texto aqui diz sobre que Jesus estava assentado no Monte das Oliveiras. Existem alguns sermões que eu não vou falar todos eles, mas eu quero em especial, como é o assunto abordado, falar sobre o Sermão do Monte. Quando fala-se acerca do Sermão do Monte, o monte fala de algo que vem do alto, indicando escatologia, indicando revelações, que as revelações vêm do alto. Então, por isso que monte aqui significa escatologia, significa coisas futuras, coisas reveladas, coisas vindas do alto. Amém? Por isso que é chamado de Sermão do Monte. E esse sermão, ele é intitulado como o Sermão Escatológico. Amém? Virando aqui a nossa folha e dando continuidade ao versículo de número 3, o texto diz que ele estava assentado no Monte das Oliveiras. E chegando-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dois pontos, dize-nos quando serão essas coisas, e que sinais haverá da sua vinda e do fim do mundo. Querido, uma observação exegética do texto é você observar que nesse texto tem 3 perguntas feitas pelos discípulos. 3 perguntas. A primeira pergunta feita dos discípulos é: quando serão essas coisas? O que eles estavam querendo saber? Em primeiro lugar, eles estavam querendo saber sobre o tempo em que as coisas iriam acontecer. E todos sabem que nenhum tipo de organização, organização eclesiástica ou qualquer que seja que queira datar ou dar data à vinda de Jesus Cristo, a Bíblia não dá base para nenhum homem, nenhuma organização datar ou dar datas à vinda de Cristo, onde a própria Bíblia já diz que nem os anjos, o texto bíblico diz que nem os anjos e nem o Filho, simplesmente o Pai sabe, a volta, o tempo da sua volta. Sabemos que Jesus como Deus, de certo, até fazer uma exegese do texto, sabemos que Jesus como Deus, jamais ele iria deixar de saber a sua vinda. O que o texto quer nos dizer quando diz que nem os anjos e nem Jesus sabia
o tempo da sua vinda. Tratando-se da pessoa de Jesus, significava que não era da competência de Cristo revelar aos discípulos naquele momento o tempo da sua vinda, onde ele disse àqueles discípulos que estavam olhando o Senhor em Atos, ali aproximadamente no capítulo 1, quando eles estavam olhando para o céu. Aí 2 anjos aparecem e diz: varões de Deus, por que estáis olhando para o alto? Visto que esse Cristo, a qual subiu nessa nuvem, é o mesmo que irá vir. E eles ali, dentro daquele contexto, estavam querendo saber o tempo e a vinda. Então Jesus disse para eles: não vos compete saber nem o tempo e nem as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Então, o que o texto ali está querendo dizer é que Jesus não tinha permissão do Pai para poder esclarecer e revelar o tempo da sua vida. E nenhum texto bíblico está deixando bem claro o tempo da vinda do Senhor. Então, isso é um ponto onde nós devemos observar na escatologia, que qualquer organização que datar tempo da vinda do Senhor, isto é uma heresia. Aqueles que quiserem datar a vinda de Cristo, beleza? Segunda observação e a segunda pergunta dos discípulos é: e que sinal haverá da sua vinda? Sabendo que os sinais, sim, esses Deus deixou escritos e revelado em alguns textos bíblicos. Nós vamos estar vendo isso aqui, sobre o que iria acontecer dentro desses sinais. Então, a segunda pergunta era como se daria os sinais da vinda de Cristo. A terceira pergunta é: e do fim do mundo. Então, eles estavam se antecipando, querendo saber o tempo da vinda de Jesus, os sinais e quando seria o fim. Então, a única coisa que foi revelado a eles foram os sinais, né, dos acontecimentos que seria decorrer até chegar o fim. Mas a data que Cristo voltaria na sua primeira vinda, isto não lhe foi revelado, beleza? Agora nós vamos partir para o versículo 14, que aqui tem uma grande verdade para nós que estudamos a escatologia, que está no versículo 14. Isso aqui é um versículo chave, assim como o versículo 3 é um versículo chave da escatologia, o versículo 14 também é, dentro do capítulo 24 de Mateus, uma chave para o Apocalipse, que diz assim, vamos ler: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, vírgula, então virá o fim. Querido, uma das verdades que eu quero expressar para você e passar como informação da escatologia baseado dentro desse texto é que nós temos que saber o seguinte, que arrebatamento ou fim não é arrebatamento. Arrebatamento é uma coisa e fim é outra coisa, beleza? O arrebatamento, aonde se encontra em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, no versículo 17, aonde o texto diz que nós, o que ficarmos vivos, seremos juntamente arrebatados junto com eles. Com eles quem? Os que estarão mortos, né? Então os mortos ressuscitarão primeiro. Então, depois da ressurreição dos mortos, a igreja juntamente vai ser arrebatada e vai encontrar o Senhor nos ares. Por que a gente aborda essa informação? Porque muitos leitores da Bíblia Sagrada, ao fazer menção desse texto, faz desse texto uma exegese errônea. Por quê? Porque dizem que a igreja
tem que levar o evangelho até o fim. Quando a igreja pregar e anunciar o evangelho até o fim, então Jesus voltará. Então nós temos que ter o entendimento que arrebatamento é uma coisa e fim é outra. No fim de todas as coisas, a igreja já vai estar reinando com Cristo. Não é de responsabilidade da igreja ministrar e pregar o evangelho do reino até o fim. Por quê? Porque a igreja vai ser arrebatada e o evangelho vai dar continuidade. A Bíblia diz que os judeus ou o povo de Israel vão ser testemunha de Cristo no milênio, vão pregar sobre o Messias, vão anunciar sobre o Messias. A Bíblia fala sobre as duas testemunhas que vão pregar no Apocalipse. A Bíblia fala sobre os dois anjos com o evangelho eterno. Então, com a retirada da igreja, o evangelho não vai parar. O anúncio das boas novas não vão parar. Vão ser dado continuidade à mensagem do reino. Então, a mensagem do reino não é de competência da igreja levar até o fim, porque antes do fim a igreja já vai estar sido arrebatada. A igreja vai ser arrebatada antes até mesmo da tribulação. Como nós já falamos, a linha escatológica que nós ensinamos é chamado de pré-tribulacionistas, né? Pré-tribulacionista. O que é o pré-tribulacionista? É entender que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. A igreja não vai passar pela tribulação. Esta é a nossa linha escatológica, a linha pré-tribulacionista. Pré-tribulacionista. A igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Então, quando a igreja ser arrebatada antes da tribulação, o que vai acontecer? O evangelho do reino, ele se dará continuidade para aqueles na terra, ok? Então aqui, para o nosso vídeo não ficar muito extenso, a aula de hoje é para falar sobre os sinais da vinda de Cristo. Amém? Baseado em Mateus capítulo de número 24, que fala sobre o sermão profético, o princípio de dores. Então, hoje eu passei para vocês, dentro de nossa apostila, sobre Mateus 24, os sinais da vinda de Cristo, a primeira fase da escatologia. Espero ter sido bênção de Deus para a tua vida e instrumentalidade para abençoar vocês, os nossos alunos do nosso curso Conferência Profética Teológica Atualizada. Professor, pastor Isaías Cordeiro. Que Deus vos abençoe.